Na cidade que pulsa com criatividade e tradição, mergulhamos no mundo fascinante dos artesãos, onde o talento se transforma em obras de arte. Bem-vindos a um passeio pelos corações e mãos que moldam a essência da nossa comunidade. Meu nome é Carmen Lúcia Niederauer Goulart. Sou artesã, acho que mais de 40 anos, porque eu estava na segunda série quando eu comecei a gostar, fazer. E depois, quando eu comecei a fazer roupinha para as bonecas, tudo, depois comecei a fazer curso. E curso, eu tenho vários cursos. Então eu sou apaixonada, faço tudo que é tipo de artesanato. Foi bem difícil no começo, porque eu queria aprender e não sabia. Por exemplo, a cola quente eu nem conhecia, comecei me fazendo e me queimava tudo os dedos. Mas foi assim uma vitória quando eu fiz a primeira boneca de pano, que era meu sonho ter uma boneca de pano. Então aquilo ali pra mim foi, e depois dali eu não parei mais. Quase todos os meus irmãos, eles sempre, cada um deles tem uma habilidade. Um gosta de desenhar, outro gosta de costurar. Então assim, eu fui a parte a outra, a minha irmã é pinta, e eu fui pra parte dos artesanatos. Eu acho que já é de família já. Na época da pandemia ali que eu me, assim, sabe, tudo parou e a gente não sabia mais o que fazer, não podia sair nada. Então foi através do artesanato que eu me superei, senão ia ser uma coisa muito triste, né? Mas passou tudo tranquilo, eu fazendo meus artesanatos dentro de casa, não podia sair, foi ao meio que eu superei. Comecei há mais ou menos 17 anos, porque eu tive curiosidade de criar alguma coisa para mim. E aí fui me aperfeiçoando, fiz umas 2 aulas de curso, né? E o resto fui aprendendo dia a dia, sabe? Ser artesã é como andar de bicicleta, tu aprende o básico e depois você vai desenvolvendo. Eu sempre gostei do artesanato, né? Eu ia para cidades maiores, né? Eu sentava no calçadão, ficava olhando os hippies, né? E eu disse, um dia eu vou conseguir fazer o que esses caras fazem. Eu achava muito lindo o trabalho deles, né? Foi isso que eu tive a curiosidade de começar a trabalhar nesse ramo. E acho que hoje eu estou muito evoluída nesse ponto de aprendizado, sabe? Eu acho que desafio a gente, como artesã, a gente encontra todo dia, né? Você aprende, você quer aprender mais. Quanto mais você faz, mais você quer aprender a fazer, sabe? E todo dia você está evoluindo um pouco e o desafio sempre vai existir, né? Que você quer ser sempre 100%, né? Você faz uma coisa e você vai procurando se aperfeiçoar melhor. Eu me chamo Clarice Curillo Câmara, eu sou artesã há uns 30 anos quase. Eu sou artesã porque eu gosto, sempre me inspirei sempre na minha afinada avó, que ela era artesã. Me ensinou a fazer crochê, me ensinou a fazer tricô, as artes foi com ela que eu aprendi. E eu sempre gostei, é uma coisa que eu faço por prazer. Eu gosto muito de fazer qualquer artesanato, porque a gente que lida com artesanato tem toda a habilidade de fazer qualquer coisa. Então o que eu gosto é isso. A minha parte de artesanato que ela me proporcionou muita coisa. Muitos anos eu trabalhei, nós tínhamos a Casa do Artesão, que a gente ficou trabalhando, acho que uns 10 anos na Casa do Artesão ali. Foi muito bom, a gente teve o povo nos ajudou muito, a comunidade. As minhas principais fontes, principalmente, foi a minha neta, que eu tenho, a mais velha,
Então, quando ela fez agora, quando ela nasceu, eu já fiz as lembrancinhas para ela nascer. Daí, quando ela fez 1 ano, eu fiz a lembrancinha do aniversário de 1 ano. Depois fiz de 2 anos, depois 3 anos, e assim foi embora. Até agora tenho feito. Essa última agora, que ela vai fazer 9 anos, eu fiz com ela junto, umas 5 Marias, todas trabalhadinhas. Comecei a trabalhar com artesanato faz aproximadamente 15 anos. O que me inspirou foi eu fazendo cursos, né? E eu vi que eu gostei do que eu estava fazendo. Eu comecei a fazer o artesanato, eu trabalhava, quando me aposentei, eu busquei uma alternativa para renda de complementação de salário e busquei o artesanato. E foi uma coisa que eu gostei de fazer e sigo até hoje. Tive um pouco de dificuldade. Comecei a trabalhar com artesanato faz aproximadamente 15 anos. O que me inspirou foi eu fazendo cursos, né? E eu vi que eu gostei do que eu estava fazendo. Eu comecei a fazer o artesanato, eu trabalhava, quando me aposentei, eu busquei uma alternativa para renda de complementação de salário e busquei o artesanato. E foi uma coisa que eu gostei de fazer e sigo até hoje. Tive um pouco de dificuldade de vendas na época da pandemia, que não tinha muitas encomendas. As nossas feiras também foram suspensas, né? Então foi isso, mas depois já prosseguiu tudo de novo. O meu primeiro artesanato, o meu primeiro curso foi em bonecas de pano. Eu não tive dificuldade, porque até então a costura na máquina eu já fazia, então para mim não houve dificuldade nenhuma. Bom, eu gosto de todos os tipos de artesanatos, mas o que foi para mim, que eu acho mais importante, que eu gosto de fazer é a reciclagem, em garrafas, em latas. Eu gosto bastante desse tipo de trabalho. Para mim foi bem importante a criação desse grupo Recanto das Artes, porque a gente pode divulgar mais o trabalho da gente com as feiras. Então foi uma coisa que veio agregar bastante ao meu trabalho. O apoio da comunidade é bem importante para mim, para as pessoas que fazem artesanato, meus clientes também, embora ainda não seja, eles não valorizam tanto, a comunidade em geral não valoriza tanto o artesanato aqui na nossa cidade, mas convido que venham, né, prestigiar quando a gente faz as feiras lá no parque, para conhecer um pouco do que a gente faz. Comecei em casa lidando, daí comecei a vender, gostei e daí continuei. Comecei com crochê, daí a gente seguiu com biscuit, depois a gente começou com tecido, daí a minha filha começou a ajudar também e estamos até hoje lidando, daí cada vez mais e mais. Daí abri uma loja também, comecei com o crochê, fui aprendendo sozinha, olhando as outras pessoas fazerem, daí fui me aperfeiçoando e cada vez foi fazendo mais. Daí parti pro artesanato de tecido, a costura, e daí foi cada vez mais e mais, aprendendo, fiz uns cursos daí a minha filha começou a me ajudar, daí ela corta, faz as aplicações, e daí eu costuro. Daí a gente gosta quando as pessoas gostam do nosso produto e a gente fica cada vez mais feliz quando vem e admira o nosso produto aqui na loja.
patchwork foi um produto que deu um destaque na nossa loja. Os tapetes foi uma pessoa maravilhosa que me ensinou. Foi numa feira que nós estávamos e daí ela me propôs a me ensinar. A Maria Inês, lá de Sarandi, que hoje ela não está mais morando ali, eu fui lá e aprendi com ela. O grupo Recanto das Artes é bom porque divulga nosso trabalho, põe feiras aqui em Palmeira e até já saímos fazer feiras, fomos em Frederico, ajuda a divulgar nosso trabalho, essas feiras. É muito bom, é um convívio com as mulheres, é um grupo muito bom. Hoje eu me vejo com artesanato que eu quero continuar fazendo artesanato, porque é uma fonte de renda, é um complemento na minha família. A Emater é muito bom porque ela ajuda, dá curso, ajuda pra gente ir nas feiras e elas dão um maior apoio pro artesanato aqui em Palmeira das Missões. Meu nome é Gabriela Canizares, sou formada em moda pela UNI Chapecó e o meu trabalho de conclusão de curso foi desenvolver uma coleção de camisetas com frases de poetas palmeirenses inspirados nas letras de músicas que eles já escreveram para o Carígio e músicas que concorreram e foram premiadas no palco, né? E aí, a partir desse trabalho, que eu comecei a participar do grupo das artesãs e me inseri nesse meio. Já fazia outros tipos de artesanato, mas aí acabei me dedicando mais a essa área das camisetas mesmo. Foi feito a primeira coleção foi feita em maio de 2021, que aí a gente fez o lançamento no Carígio em Casa, que teve aquele ano, que era o ano que a gente estava em isolamento. A gente fez o lançamento delas numa live no Centro Cultural. E aí, a partir disso, no Carígio de 2022, eu me engajei no grupo das artesãs para poder estar expondo o trabalho e participando das feiras e dos eventos para levar essa cultura palmeirense para outras pessoas. Um dos maiores desafios meus dentro da coleção das camisetas foi a questão do tecido, porque era uma escolha minha e um objetivo meu que o tecido fosse um tecido ecológico e sustentável. E para isso não foi muito fácil, porque a gente não tinha o tecido aqui disponível na nossa região. Então é uma empresa de Santa Catarina que faz, mas o custo ele é um pouco mais elevado pela questão da produção, né, de ser diferenciada. E algumas empresas não teriam interesse em estar adquirindo essa peça porque era um produto novo, eles tinham receio da qualidade desse produto. Então eu acredito que eu cresci muito e evolui muito quanto pessoa nesse período que eu estou dentro do grupo, por conhecer outras pessoas, conhecer outras possibilidades, ter outros desafios que talvez se eu não estivesse participando eu não teria, e isso agrega muito na nossa vida para a gente poder se tornar uma pessoa melhor. Bom, meu nome é Liliane Gonçalves, faz mais ou menos um ano que eu tenho um ateliê da Lili. Eu me identifico com o artesanato através da minha mãe, das minhas irmãs, desde criança, desde os 10 aninhos que eu fiz o meu primeiro tricô, desde pequena no caso. E agora, dos 2, 3 anos para cá, que eu comecei a fazer para uma renda extra em casa, mas também uma terapia para mim. Mas ainda hoje em dia é muito difícil o artesão se valorizar, mas eu prefiro ter uma coisa em casa, vejo várias clientes falando, sabendo que foi feito especialmente para mim, que a pessoa sentou, se dedicou, pensando em mim para fazer aquela peça. A dificuldade mais é essa, é a valorização, né, do trabalho da gente. O meu objetivo, quando eu comecei mesmo a lidar com artesanato, faz uns 4, 5 anos para cá, foi com a forma mais de terapia, porque eu tenho uma criança que é autista, é especial, então não posso trabalhar fora, também não posso estar saindo muito devido aos probleminhas dela, então é uma terapia, é minha fuga, me acalma.
o artesanato, criar, pensar, ocupa a cabeça, né? E já ganho uma renda extra também. Eu faço vários tipos de artesanato, eu costuro, eu faço crochê, eu faço tricô, mas hoje em dia o meu trabalho se concentra mais em artesanatos em fio de malha, que é uma forma assim de reutilizar os fios. O fio de malha é o quê? É o resto de fio que vem das fábricas, então a gente usa para fazer. Meu carro-chefe é os objetos em fio de malha, mateiras, kits para bebê, assim, porta-cuia, né? Esse é o meu carro-chefe, o meu principal trabalho é o fio de malha. Bem, eu sou a Lucy, da Lucy Artes, né? Essa ideia de trabalhar como artesã surgiu logo depois da minha aposentadoria, que eu sempre fui professora, né? 32 anos como professora de matemática, e daí em casa eu comecei a lidar com artesanato. Isso já é uma questão assim que já vem da minha mãe, mas a minha filha estava doente e eu precisava envolver ela em alguma coisa. Aí nós começamos a lidar com artesanato. Ela sempre teve muito bom gosto e ela me ajudava bastante, dando ideias, fazendo a combinação de cores, e nós trabalhamos bastante. E assim foi até que o ateliê se difundiu, né? Foi para muitos lugares. Hoje a gente fornece peças não só aqui para Palmeira, para cidades da região, até para outros estados. E nós tivemos um período assim, quando veio a pandemia, que a gente se preocupou, porque agora o que vamos fazer, né? A partir de agora parou tudo, e foi quando surgiu a necessidade, né, do uso das máscaras, e nós começamos rapidamente a buscar os modelos, como é que eram feitas, a orientação, seguir certinho as normas do Ministério da Saúde, e começamos a divulgar que nós estávamos fazendo máscaras, e isso assim foi uma loucura. Nós não vencíamos, nós trabalhava dia e noite, eu, meu esposo e minha filha, uma cortando, eu na máquina direto costurando, e elas passando, embalando e entregando. E foi um período assim, ó, que a gente sabe que foi um período ruim para todo mundo e tal, mas para nós, financeiramente, foi um dos melhores períodos. Nós conseguimos ali se alavancar um faturamento muito bom. E a partir disso também, assim, conseguimos muitos clientes. Muita gente que começou comprando máscaras, depois voltou para comprar outros produtos. Olá, eu sou a Marisa, tenho meu ateliê, que o nome é Artes da Marisa. Eu comecei os meus artesanatos assim depois que meus filhos cresceram, que daí eu fiquei mais sozinha e eu procurei um modo assim de distração. Daí eu comecei fazendo pequenas coisas, tipo patchwork. Depois apareceu assim bonecas de pano, que é uma coisa que eu adoro muito. Daí eu comecei assim, eu não tinha máquina de costura. Comecei costurando à mão, tudo à mão. E daí depois eu adquiri minha máquina e foi surgindo as encomendas. E foi crescendo e eu fui gostando desse ambiente assim, de costura, de fazer artesanato. As pessoas me pedem assim, faz uma bonequinha assim, tipo uma princesa. Lá vou eu e faço uma bonequinha. Pesquiso na internet, né? Daí procuro fazer assim o mais parecido possível com a personagem. Agora as últimas foi uma Mulher Maravilha, né? Como fazer uma Mulher Maravilha? Lá vou eu pesquisar na internet e saiu a Mulher Maravilha. Eu, tipo assim, ó, eu faço na linha de costura criativa, eu faço meio de tudo assim, mas o que mais eu gosto mesmo, assim, que é um hobby pra mim. Quando eu não tenho uma encomenda, quando eu não tenho nada pra fazer, é fazer minhas bonequinhas de pano. Essas, então, tu vai ver agora ali no meu ateliê, é cheio de boneca, e eu tenho bastante encomenda, assim,
de bonecas para fazer, como eu falei antes, as bonecas assim, personagem. Pedem para mim fazer, eu vou, pesquiso, procuro. O que eu não sei, o que eu não conheço, né? Vou, procuro, pesquiso na internet e sai a personagem e a cliente fica satisfeita. Meu nome é Pamela, eu faço parte do ateliê de mãe para filha e o artesanato entrou na minha vida em 2021, na pandemia, que foi quando eu perdi o meu emprego. E eu já tomava gosto pela arte e comecei a praticar, comecei a fazer peças e a vender. Eu sempre gostei desse processo artesanal, sempre fazia algumas coisas para a minha casa, para a casa de alguns conhecidos, sempre estava enfeitando alguma bandejinha, algum vidrinho. E eu tive como influência a minha mãe, que também ela é professora, então sempre trabalhou com essa parte de artes manuais e eu me encantava, eu ajudava ela e acabei me encantando pela arte floral, que foi o que me levou a confeccionar as guirlandas. Gostava muito desse meio de flores. Eu vejo que um dos maiores desafios que enfrentávamos e ainda enfrentamos é a falta de matéria-prima. Às vezes temos alguns trabalhos, eles possuem prazo para entrega, e como temos que mandar vir de fora, pode ser, acabamos perdendo esse trabalho ou não conseguindo concluir. Aqui no ateliê nós trabalhamos com vários nichos, enfeites de cuia, mandalas decoradas, jogos americanos, mas o que impactou mesmo a trajetória do ateliê foram as guirlandas de Natal, que foi o boom. O pessoal começou a gostar, começou a comprar e eu fui fazendo cada vez mais e foi saindo. Aí começamos a produzir guirlandas personalizadas para o dia a dia, que o pessoal começou a gostar muito também. Começaram a pedir os cachorrinhos da família, que é como a pessoa se identifica e acaba tendo uma procura boa. Com a demanda que temos hoje em dia no ateliê, com o passar do tempo, o artesanato se tornou a minha principal fonte de renda. Hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu respiro o artesanato, estou sempre buscando inovações, capacitações, busco expor sempre nas feiras as oportunidades que a Emater nos proporciona e só tenho a agradecer a eles pelas oportunidades. Meu nome é Patrícia, eu sou artesã do Arterices da Pati e eu comecei com artesanato lá em 2013, quando meu filho Pedro nasceu. Eu iniciei fazendo algumas coisas como capa de caderneta de vacinação e porta-maternidade, e dali em diante o artesanato se tornou presente na minha vida. Tem algumas peças que marcaram muito a minha vida, que eu produzi, que são esses quadros em bastidor, porta-maternidade, que eu fiz para os meus filhos. Esse aqui eu fiz para o Pedro, que é uma árvore genealógica, toda em tecido, bastidor e feltro. Aqui tem o nome dele, o nome do pai e da mãe e o nome dos avós. É uma peça que me marcou muito, eu gostei muito de produzir. E após eu fiz também da minha filha, Alice, da mesma forma, com bastidor, tecido. Fiz a menininha aqui em feltro, coloquei as letras aqui com botões, uns balões aqui. Oi, meu nome é Rosane Fontoura, eu sou artesã, faz algum tempo, mais de 20 anos. Comecei como artesã fazendo crochê, aprendendo com minha avó. Eu tinha 15 anos e eu já fazia crochê, que a minha avózinha me ensinou, minha avó paterna. E desde então eu venho fazendo essas atividades de artesanato. Depois, ao longo do tempo, a minha filha começou a fazer chaveirinhos, lembrancinhas e começou a vender para os colegas. Então foi criado o Gabi Artes Ateliê, que é o nome dela. E desde aí a gente deu um up no artesanato e fomos cada vez evoluindo mais. Depois ela começou a trabalhar fora e eu abracei a causa do ateliê e dei continuidade aos trabalhos.
E estou até hoje aqui trabalhando, fazendo tudo com muito amor e carinho o artesanato. Eu trabalhei com mulheres, com crianças, jovens e com idosos, dando curso, ensinando eles tudo que eu sabia e aprendendo muito com eles também. O que mais impactou na minha vida de artesã foram a época natalina, foram os Papai Noéis. Foi aonde eu me destaquei mais e o pessoal começou a me conhecer mais através do Natal. Foi muito lindo, foi prazeroso e muito gostoso trabalhar com Papais Noéis. O que mais marcou foi uma toalha de crochê que eu fiz, porque cada vez que eu olho para ela, eu lembro da minha avó, que foi com quem eu aprendi esse trabalho maravilhoso. Onde eu me inspiro mais para minhas criações são de revistas, de cursos, faço vários cursos do Senar, em lojas que oferecem, e do amigo Google também. E muitos clientes, ele vem te procurar e eles já trazem a ideia, ele já está com a ideia pronta. Então, ele só quer lançar o desafio para a gente fazer para eles. A existência do Grupo Recanto das Artes é muito importante para todos nós artesãos, porque uma incentiva a outra, a gente trabalha de mãos dadas e está sempre uma apoiando a outra. Então isso é muito importante, foi muito importante a criação desse grupo. Para nós, artesãs, é uma oportunidade enorme e é muito bom trabalhar em conjunto. Minha maior produção é a costura, onde fabrico os bonecos de pano, os pesos de porta, muita coisa, muita costura criativa. É isso que eu exponho nas feiras e o meu potencial de venda é esse. O artesanato é minha principal fonte de renda, principal e única. No momento eu não trabalho fora, eu só faço artesanato. E ele é que me dá o meu sustento. Pretendo continuar com o artesanato por muito tempo, até enquanto eu puder. Então, meu nome é Valdir Ribeiro da Conceição, meu ateliê é Valdir Ribeiro Ateliê, né? O artesanato, na verdade, ele entrou na minha vida, né, por uma necessidade. O impacto que causou, que hoje para mim é uma terapia. E o artesanato ele influencia muito na vida da gente, pessoal, quanto de quem adquire de nós. E temos que valorizar também o que é do nosso chão, que é da nossa terra aqui, onde nós pertencemos. Né? Então o pessoal precisa valorizar também os artesãos locais, que só assim a gente continua trabalhando e oferecendo um produto de qualidade que você necessita, você vai usar na tua casa e vai alegrar também a família de vocês. Né?